meus amigos, muito boa tarde. Prazer novamente estar com vocês. Você está no seu canal Pura Verdade. Eu sou Valdemir Bernasconi. Feliz em ter você conosco aqui. Se você é novo aqui pela primeira vez, convido para que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário. É muito importante, ok? Recomende o nosso canal para que outras pessoas possam receber essas mensagens, assim como você. Dessa forma, você estará colaborando poderosamente com o reino de Deus e o Evangelho estará sendo passado para todas as pessoas. Somente assim o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Ajude o nosso canal, então, ativando o sininho, deixando seu like, compartilhando, e então nós poderemos prosseguir editando vídeos aqui para vocês. Amém? Convido então você para termos uma palavrinha de oração, para que nós possamos estudar a palavra do Senhor. Amém? Oremos então. Poderoso Pai, benigno Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado vida e vida com abundância e tem nos dado o privilégio de podermos estudar a Tua palavra e passá-la adiante através das redes sociais. Que esses vídeos, essas palavras possam chegar aos corações sinceros que estão realmente necessitados de compreender essas verdades tão preciosas. Dá-nos a Tua bênção para esse estudo que teremos na sequência. E abençoe os amigos inscritos e aqueles que ainda não são inscritos. Todos possam ser abençoados grandemente, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, não saia daí, voltamos já já. Como se distinguem os 144 mil? Amados, no estudo passado vimos que o número dos 144 mil é um número simbólico. Então precisamos saber, na verdade, quem são os 144 mil que aparecem no livro do Apocalipse. Esta pergunta tem despertado a curiosidade tanto de leigos como de teólogos. João, o revelador, apresenta este grupo em Apocalipse capítulo 7 e 14. No capítulo 7, ele vê os 144 mil quando são selados, e no capítulo 14, vê-os sobre o Monte Sião. Como leais seguidores de Cristo, ostentam certas características importantes, aparecem em contraste com os que têm o sinal ou a marca da besta. Apocalipse 13, verso 16 e 17. Amados, justo antes da consumação de todas as coisas, os seres humanos estarão divididos em dois grandes grupos. Cada um deles terá um sinal identificador. Uns terão o selo de Deus e outros terão a marca da besta. O decidir a qual destes grupos vamos pertencer é um assunto de vida ou de morte, que devemos resolver aqui e agora. Portanto, deste modo, cada ser humano decidirá o seu destino. Muito em breve, queridos, ninguém poderá estar acima do muro, ou estará de um lado ou de outro. Então, a quem vamos manifestar a nossa lealdade? Que nome vamos ter? Que sinal teremos? O selo de Deus ou o selo da besta? Que caminho vamos trilhar? Vamos seguir o caminho de Jesus, seguir as pisadas do Mestre Jesus, ou seguiremos as tradições humanas? Várias características importantes identificam os 144 mil, que aparecem em Apocalipse capítulo 7 e 14. Em primeiro lugar, tem o nome do Cordeiro e o de seu pai, escritos na fronte, conotação de testa, símbolo de consciência e de entendimento. Apocalipse 14, verso 1. Em que se fundamenta
a importância deste nome? De acordo com a Bíblia, a íntima relação entre uma pessoa e o seu nome. Antigamente, o nome representava a natureza e a personalidade de quem o possuía. Visto que os 144 mil levam o nome do Cordeiro e de seu pai, devem, sem dúvida, participar da natureza e personalidade de ambos. São a imagem de Deus, Gênesis capítulo 1, verso 26. No mais amplo sentido da palavra, ao se considerar um novo nome, está implícito o fato de que quem o ostenta é propriedade de quem o confere. Portanto, além disso, implica também a adoção na família de Deus. Toda pessoa que recebe esses nomes entra em uma nova existência e experimenta, por assim dizer, uma mudança de proprietário. E vive sob a autoridade e proteção do pai, amante de seu filho. Deuteronômio 28, verso 10, Isaías 43, verso 7, Isaías 63, 19, Isaías 65, verso 1 e Daniel capítulo 9, verso 18 e 19. Portanto, essas são as vantagens de ser recebido como filho adotivo de Deus. O nome novo é escrito na fronte, Apocalipse 14, verso 1. Como dissemos, fronte é um sinônimo de consciência. Amados, os neurologistas nos dizem que a parte anterior do cérebro, que se acha mais próximo da testa, encerra os centros do pensamento abstrato, da faculdade de raciocinar. Imagina-se que essa passagem menciona, portanto, a testa, porque é a parte do organismo em que se encontra o setor do cérebro, onde ocorrem os processos chaves relativos ao pensamento e à razão. Portanto, se essa ideia for correta, é razoável pensar que os que levam este nome têm, na verdade, tão arraigada em seus pensamentos a verdade, como também a essência da natureza do Cordeiro e de seu Pai, que não há teoria ou suposição, dificuldade ou perseguição, nada debaixo do céu que os pudesse apartar de sua fé e lealdade àquele que os resgatou com o seu próprio sangue. Permanecerão firmes durante a angústia de Jacó. Daniel capítulo 12, verso 1 a 3. Sairão incólumes no grande dia da ira de Deus. Apocalipse 6, 17. Estarão sob a proteção daquele que é o Alfa e o Ômega. Apocalipse 22, versículo 13. Os 144 mil são redimidos dentre os povos da terra. Queridos, outra das características dos 144 mil é o fato de que são redimidos. Apocalipse 14, verso 3. A palavra traduzida como redimidos em português e em grego é agorazo. Também poderia ser traduzida por resgatados ou adquiridos. Estes vocábulos foram bem escolhidos porque, em realidade, o Cordeiro pagou com o seu próprio sangue o preço do resgate do pecado e da escravidão. Todavia, junto com a ideia de aquisição, surge também o pensamento de separação do mundo. Por um lado, a aquisição dos remidos é um ato de Deus, realizado por meio de Jesus Cristo, no qual o homem não tem parte alguma, nem mérito a invocar. Por outro lado, é um ato de separação dentre os povos da terra. Verso 3. E dentre os homens. Verso 4. 1 Coríntios 6, verso 20. Capítulo 7, verso 23. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Capítulo 3, verso 18. Capítulo 13, verso 17. E capítulo 18, verso 11. Em contraste com a multidão assinalada com o nome e o número da besta, Apocalipse 13, 17,
os 144 mil recebem o selo de Deus na sua fronte, ou seja, tem a sua mente e a sua consciência marcada. A pergunta que sugere, ao se chegar a este ponto, que cada pessoa que se inteira desse assunto pode afirmar que foi adquirido por Deus mediante o sangue do Cordeiro. Cremos que o mero conhecimento não basta. Somente os que cumprem as provisões de Deus, que conduzem à salvação e seu reino, isto é, o remanescente, esses poderão gozar de completa salvação. Amados, esse remanescente participará da glória eterna, por ocasião da consumação de todas as coisas. As enigmáticas palavras que aparecem em Apocalipse 14:4, onde se diz que estes resgatados não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, têm sido explicadas de diferentes maneiras. Devido à natureza simbólica do Apocalipse, pareceria prudente chegar à conclusão de que o fato de não se contaminarem com mulheres se refere à decisão de não participarem de práticas idólatras, que em profecia equivale a adultério e fornicação espiritual. Apocalipse 2, verso 14 e 15. Também o verso 20 ao 25. Apocalipse 17, verso 1 a 7. Ezequiel 16, verso 1 ao 58. E capítulo 23, verso 1 ao 49. Os 144 mil não tiveram relações ilícitas com a grande meretriz. Apocalipse 17, verso 1. A grande Babilônia, a mãe das prostitutas. Verso 5. Nem com suas filhas, prostitutas também. Não há relação alguma entre o remanescente e os crentes nas religiões falsas, simbolizadas pela mãe e pelas filhas desta profecia de Apocalipse 17. Afirma-se que os 144 mil são virgens. A palavra grega da qual provém este termo não dá a ideia de que se trata de mulheres. Só de mulheres. O vocábulo pode aplicar-se a ambos os sexos. Em grego, como também em português, são chamados virgens, porque levam o sinal de pureza, são castos, e têm se mantido permanentemente incontaminados do mundo, conservam uma fé pura. O fato de que não aceitaram nenhum tipo de relação ilícita com outros organismos religiosos é um sinal de que têm alcançado êxito em manter-se fiéis em seu pacto com Deus. Só aceitam uma relação, a verdadeira relação de amor e fé com o Pai e com o Cordeiro Jesus Cristo, que os resgataram da escravidão do mundo e do pecado, adotando-os como filhos e filhas de Deus. Portanto, a observação de que em suas bocas não se achou engano, Apocalipse 14, verso 5, sugerem que seu caráter foi examinado. O poder transformador do Cordeiro modificou profundamente estes seres pecaminosos, desonestos e sujeitos ao erro, que não se acha neles atitude enganosa, nem nada que tenha que ver com a desonestidade e a mentira. Os 144 mil são sem mancha diante de Deus. A narração, porque não se encontra engano nesta última geração de fiéis, reside em seu caráter imaculado. São sem mácula, Apocalipse 14, verso 5. A palavra grega da qual foi traduzido sem mancha é amonmos. Também se pode traduzir por sem falta, sem nódoa e sem falha. Dá a ideia de algo imaculado, tanto no sentido moral como no religioso. Portanto, era propósito de Deus que os membros da igreja cristã primitiva alcançassem esse nível, para que fôssemos santos e sem mácula diante dele. Efésios capítulo 1, verso 4 e capítulo 5, verso 22. Os filipenses deveriam ser irrepreensíveis e sinceros. Filipenses capítulo 2, verso 15.
Afirma-se que Cristo queria apresentar-se ante o Pai, os colossenses, santos, sem mácula e irrepreensíveis. Colossenses capítulo 1, verso 22. Os que esperam novos céus e nova terra deveriam ser sem mácula e irrepreensíveis. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 14. Noé que viveu conforme tudo o que Deus lhe ordenou. Gênesis 6, 22, foi declarado irrepreensível e aparece junto com a sua família fiel como os únicos sobreviventes da destruição universal ocasionada pelo dilúvio. Meus amigos, Noé e sua família constituíram o remanescente que sobreviveu por ocasião da primeira destruição do mundo. E por isso mesmo podem ser considerados como um símbolo do remanescente, isto é, dos 144 mil que sobreviverão diante da segunda destruição do mundo. Destruição esta que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Amados, na Nova Jerusalém Celestial, os 144 mil cantarão um cântico novo diante do trono. Apocalipse 14, verso 3. Este cântico novo, que só eles podem aprender, é o resultado do fato singular de fazerem parte do último grupo de fiéis que passará pela terrível tribulação que constituirá o tempo de angústia de Jacó, para ser testemunhas do regresso do seu amado e esperado Senhor. Portanto, quem são os 144 mil a que se refere o livro do Apocalipse? A resposta a esta pergunta encontramos em Apocalipse capítulo 7 e 14. Ou seja, os 144 mil são seres humanos que constituem o último remanescente fiel. Eles são identificados da seguinte forma: primeiro, por terem o nome do Cordeiro e de seu Pai escrito na fronte. Apocalipse 14, verso 1. Em segundo lugar, por terem sido resgatados dentre os habitantes da terra. Verso 3 e 4. São identificados também por haverem mantido incontaminados de relações ilícitas com outras organizações religiosas, as quais não guardam os mandamentos de Deus por completo e negam a santidade do quarto mandamento. Em quarto lugar, porque possuem sinal de pureza, verso 4. A quinta característica, por levarem o sinal de veracidade, verso 5. Mais uma característica, a sexta, por levarem o sinal de pureza, tanto moral como religiosa, verso 5. E por fim, a sétima característica, por seguirem o Cordeiro por onde quer que vá, verso 4. Portanto, amados, a pergunta quem são refere-se a nós. Mas não basta conhecermos os sinais que identificarão. Muito mais importante que isto é saber se ostentamos ou não esses sinais. Vivemos em íntima comunhão com o nosso Senhor dia a dia, de tal sorte que nossa condição moral e religiosa reflete Deus em nós? Se assim não for, a mensagem dos 144 mil nos convida a obter essa consagração para que possamos experimentar, então, o começo da vida eterna, de maneira que possamos passar da morte para a vida. 1 João 3, verso 14. 2 João 5, 24. Efésios capítulo 2, verso 1. E dessa forma possamos contar-nos entre os 144 mil. Amados, você pode pesquisar mais sobre esse tema importante em sétimo dia, wordpress.com /como se distinguem os 144 mil. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão no Espírito Santo esteja contigo, hoje e sempre. Amém. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.